Essa semana eu comecei oficialmente o último ano da minha faculdade de design gráfico. E eu fiquei pensando na Estela que entrou lá no primeiro semestre. Então, eu abri uma caixinha de perguntas para conversar com vocês sobre essa jornada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Estela Erker, artista e estudante de design gráfico, futuramente designer formada. E eu estou muito animada para compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória, especialmente sobre as expectativas desse meu último ano. Na minha universidade, nós temos que cumprir algumas horas de estágio obrigatório na área nos 2 últimos semestres. No meu caso, o 5º e o 6º semestre, mas eu ainda não tenho nada certo por enquanto. Só que eu tenho 2 opções que eu penso bastante, uma delas, inclusive, desde o primeiro semestre, que é estagiar no próprio núcleo de design da minha faculdade. Lá nós temos esse núcleo que os alunos se inscrevem para participar de um processo seletivo para estagiar na universidade e participam de trabalhos, projetos, workshops, oficinas, tanto para a universidade no geral, quanto para o curso de design ou outros cursos de comunicação. E eu gosto bastante do trabalho deles e é um lugar assim que eu me vejo muito estagiando, mas esse ano ainda não falaram nada sobre as vagas, se vão aceitar novos alunos, então não sei como que vai ser. Caso não dê certo, eu me vejo muito trabalhando em uma gráfica. Eu tenho muito contato com gráficas desde muito nova. Eu ia para imprimir meus pôsteres de artistas e cantores que eu gostava e também adesivos, porque eu sempre gostei de adesivos, de fazer as minhas colagens e acho que seria um lugar super interessante para eu aprender mais sobre isso, sobre impressões, cortes, laminações, tipos de papéis. E, inclusive, aqui na minha cidade, algumas gráficas fazem o trabalho de diagramação e impressão de livros, e isso ganha uns pontinhos a mais comigo. Depois de me formar, eu penso em continuar com a criação de conteúdo aqui no YouTube e em outras redes sociais também, e continuar com as minhas artes, vendendo os meus quadrinhos de tinta acrílica, minhas pinturas em aquarela e quem sabe novas técnicas aí, porque eu tenho muita vontade de experimentar outras coisas nesse universo também. Mas em relação ao design, confesso que ainda é uma incógnita pra mim, mas mesmo estando no último ano, eu não me sinto perdida e nem frustrada em relação a isso. E vou falar um pouquinho mais nas próximas 2 perguntas que vocês me fizeram bastante, que é qual área do design eu quero seguir e se eu já sei qual o meu foco de design. Eu pesquisei bastante sobre o curso antes de finalmente entrar na universidade que eu estou agora, e eu descobri que o design, ele abrange diversas áreas de atuação. E eu conheci o design editorial. Ainda é uma área que me interessa bastante, e eu me vejo sim atuando, fazendo algo nesse sentido, mas não exclusivamente. Eu descobri que designers fazem o trabalho de diagramação de livros e também de capas de livros, e isso tem tudo a ver comigo. Quando eu soube disso, eu fiquei muito animada. Descobri que eu iria aprender sobre isso na universidade que estou. Já até fiz um projeto sobre isso no ano passado, então assim, é algo que me interessa bastante, a área do editorial, mas continuando também com a minha criação de conteúdo e com as minhas artes. Meu maior desafio, com certeza, foram as inseguranças que surgiam a cada semestre. Eu pensava se eu tava no lugar certo, se eu era boa o suficiente, se eu seria uma boa designer ou se eu tava no lugar errado, se eu era artista demais para ser designer, sabe? Esses pensamentos vinham na minha cabeça e juntando isso com outras coisas que eu passei fora da faculdade, que eu passei na minha vida pessoal, eu já pensei sim em trancar o curso, inclusive bem no comecinho, no 2º semestre. Eu achava que tudo estava fazendo sentido. Eu queria trancar, falei, não, e se eu seguir outra carreira? E se eu fizer outra coisa? E se eu for pra outro caminho? Mas aí eu conversei com um professor meu desse semestre, professor de ilustração, e ele basicamente, assim, segurou na minha mão, me aconselhou, e ele me lembrou o porquê que eu tava ali, o porquê que eu tava fazendo esse curso, o porquê eu escolhi o design gráfico. E isso foi muito importante, porque desde então, quando surgiram essas novas inseguranças, ou quando elas voltaram em outros semestres, eu tentava me lembrar disso e me manter firme, sabendo que as dificuldades vão acontecer sim. A gente vai ter momentos de sair da nossa zona de conforto, de achar que não é bom o suficiente, vamos escutar críticas. E como eu tava muito segura na época de cursar o design gráfico, quando eu resgatei isso, aí eu consegui ser forte, assim, e de falar, não, essas inseguranças estão só me atrapalhando, deixa de lado, eu vou continuar e vou até o final. E estou aqui no último ano e já silenciei muitas dessas questões que ficavam rondando a minha cabeça. E isso tem muito
muito a ver com um conselho também que eu dou para pessoas que estão inseguras e querem estudar design. O que eu acho muito importante é você entender a questão do design gráfico, ter diversas áreas de atuação e você saber o que você vai aprender na sua grade curricular, porque ela depende da universidade que você for fazer, se é um curso presencial, semipresencial ou EAD. E você estando seguro do que você quer seguir, do que você vai aprender, isso já te dá uma paz muito maior para você fazer o curso, para você aprender o que tiver que aprender. E tenha em mente que a gente não vai ver só o que a gente gosta. Esse negócio de aprender na faculdade só o que a gente gosta é mentira, sim. Eu escolhi o design gráfico sabendo disso, sabendo que eu teria matérias que seriam completamente fora da minha zona de conforto, que seriam coisas que eu poderia ter um pouco mais de dificuldade, que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu também nem me via exercendo aquilo profissionalmente. Como é o exemplo de web design e design de interfaces que eu tive no último semestre. Foi uma matéria ótima, eu fiz um ótimo projeto que eu fiquei bem orgulhosa dele, mas é uma matéria que eu tive um pouco mais de dificuldade, não tinha muito conhecimento dessa questão de criar sites, interfaces, homepages. Agora, outras pessoas tiveram mais facilidade nessa, por exemplo, do que a matéria de desenho de observação, sabe? Então, você sabendo exatamente as áreas que isso abrange, qual você quer seguir e o que você vai estudar, já te traz uma segurança muito maior, e esse é o conselho que fica aqui pra vocês. Porque quando eu lembrei de tudo isso, através desse meu professor de ilustração, eu consegui me manter firme no curso até hoje, e eu sou muito grata por isso, porque eu sei que mesmo aprendendo coisas que eu não me vejo exercendo futuramente, eu sei que tudo faz parte de formar a profissional que eu estou me tornando, e me ajudou muito naquele momento de vida que eu estava passando. E me perguntaram também como eu me mantenho inspirada, e isso é uma coisa que eu vejo tanto como designer como artista, que é viver a vida com um olhar mais atento para as coisas. Porque o design, assim como a arte também, mas vamos falar um pouquinho do design agora, ele está em muitas coisas, tipo, em todos esses livros que estão atrás de mim, ele está nas embalagens que vemos nos supermercados, e em outdoors que vemos quando andamos de carro, de ônibus ou a pé, ele está em um post do Instagram, está em um aplicativo novo que a gente baixa, enfim, ele está em muitos lugares. E quando a gente tem esse olhar diferenciado, talvez um pouco mais atento para essas coisas, a gente consegue pegar muitas referências e se manter muito inspirada. Então, quando eu vejo algo que me chama a atenção, geralmente eu tiro um print ou uma foto, anoto em algum lugar para testar combinações de fontes diferentes ou cores diferentes, grids diferentes. Eu penso, nossa, e se eu fizer um trabalho e usar esse tipo de disposição dos elementos? Sério, isso ajuda bastante. E em relação à arte também, igual eu falei, às vezes uma paisagem que a gente vê traz um sentimento que a gente quer expressar em uma arte. E não tô falando só de pinturas ou desenhos, mas músicas também, ou em atuação, pra quem é das artes cênicas. E acho que é basicamente isso, é viver a vida, o cotidiano mesmo, sabe? O simples ali do dia a dia, mas com esse olhar atento para o que está à nossa volta, para os detalhes. Vocês me perguntaram como eu enxergo a relação entre arte física versus arte digital. Eu quero responder essa pergunta de duas formas diferentes. A primeira, como arte mesmo, a física e a digital, eu acho lindo e super válido, desde que seja uma arte humana. Espero que vocês tenham entendido por aí. Eu sou muito das artes tradicionais, então do papel e caneta, da tela, tinta, mas eu tenho muita vontade de testar artes digitais. Eu já tentei um pouquinho com a minha mesa digitalizadora. Querendo ou não, você precisa praticar, é memória muscular, é treino, e ainda não sou muito boa na arte digital, não. Eu amo os dois estilos, acho que cada uma tem a sua técnica, a sua funcionalidade e a sua beleza também. E a outra forma que eu quero responder essa pergunta é falando da arte física, no caso as artes tradicionais que eu faço, e o design digital, que eu também faço. A diferença de arte e design é que o design, ele é algo bem fundamentado e que está ali para resolver um problema. Então, por exemplo, quando a gente vê um post no Instagram de alguma empresa, ele tá ali para solucionar algum problema para o seu público-alvo. E a partir disso, eles vão escolher tipografias, cores, elementos, grids diferentes para passar a mensagem que eles precisam para atingir esse público. Então, quando eu faço os meus trabalhos da faculdade ou também do curso de design que eu faço da Escola Saga, eu preciso ter uma base teórica muito bem fundamentada para pensar em todos esses tópicos. Por que que eu usei aquela tipografia? Por que que eu deixei aquela palavra em negrito ou aquela palavra maior e as outras menores? Por que que eu usei aquela combinação de cores? Que sensações, que sentimentos que eu queria transmitir para
o meu público? Por que eu usei uma foto de pessoas reais ao invés de usar fotos de desenhos, por exemplo? Então, no design é tudo muito bem fundamentado e confesso que no começo, quando eu iniciei no primeiro semestre, eu tive um pouquinho de dificuldade disso, porque eu sempre fui muito artística, sempre tive isso desde muito criança, porque a arte, mesmo a gente tendo às vezes um motivo, um porquê de ter usado tal cor, tal desenho, tal tamanho, ela vai muito além de tudo isso, ela vai muito além de explicações, de lógica, ela é muito do sentimento, então do sentimento que o artista quis passar através da pintura, do desenho, da música, da atuação, e ela é muito subjetiva, porque eu posso fazer uma arte que tem um porquê pra mim, que eu quis expressar um sentimento meu aqui dentro mesmo de mim, do meu coração, da minha alma, mas a pessoa que tá vendo, ela pode ter uma outra interpretação e ela pode ter sentido uma outra coisa ao ver aquela obra. Então, por exemplo, as pinturas e desenhos que eu já postei no meu Instagram, Arts by Stella, cada uma tem sim um motivo, alguma interpretação que eu mesma criei pra cada uma delas, e cada uma expressa algum sentimento meu que eu tinha guardado aqui e queria colocar no papel ou na tela. Mas se você for lá no meu Instagram, rolar o feed e ver algum deles, pode ser que eles te despertem outros sentimentos e que você tenha outras interpretações. E tá tudo bem, porque a arte é assim mesmo. No caso do design, se eu tenho uma interpretação de um design e você tem uma outra interpretação, é porque ele provavelmente não está bem fundamentado e ele não está passando a mensagem que deveria. E eu achei interessante trazer a resposta dessa pergunta dessa outra forma também. Um momento mais marcante na minha jornada como universitária, na verdade são dois, e envolvem a feira de profissões da minha universidade, que se chama Mochilão. Em 2024, a minha professora de design tipográfico, ela escolheu o meu projeto de tipografia para ficar exposto junto com o de outros colegas de sala, ali para os outros alunos, para os visitantes, e eu fiquei muito feliz, porque dentre tantos alunos da minha sala, o meu projeto foi escolhido e eu tenho muito orgulho dele. Eu criei uma tipografia clássica, uma experimental e também dingbats, inspirados na música My Tears Ricochet da Taylor Swift. Foi um projeto muito minucioso, muito detalhado, mas que eu fiquei muito feliz com o resultado, e ter ele exposto assim para qualquer um que passasse pelos corredores foi muito gratificante. No ano passado, em 2025, meu professor de design editorial escolheu a capa de livro que eu fiz para ficar exposto também no mochilão, junto com de outros colegas da minha sala. E assim que eu vi o pessoal montando ali o corredor do design e colocando a minha capa de livro, eu fiquei muito, muito, muito feliz, eu fiquei emocionada. Eu fiz a capa de O Corvo, de Edgar Allan Poe, inspirado no movimento surrealista, e aí eu usei na capa a obra Campo de Trigo com Corvos, do Van Gogh. Achei que o resultado ficou muito bom. Também é um outro projeto que eu tenho muito orgulho, e foi muito gratificante ter ele exposto assim para qualquer um que passasse pelos corredores. E pegando essa questão de design e livros, me fizeram uma pergunta super criativa e interessante, que é: se a minha jornada fosse um livro, qual seria? E assim que eu li essa pergunta, eu pensei em Biblioteca da Meia-Noite. Inclusive, olha esse projeto, que lindo! Essa é uma edição da Tag Inéditos. Ela é a minha favorita, eu sou apaixonada. Inclusive, o corte dela é todo verde e por dentro ela é assim. E já que falamos que designers fazem a diagramação dos livros, eu vou mostrar pra vocês como que é. Cada início de capítulo, o título é em verde, e também temos uma ilustração que faz sentido com aquele capítulo, e a tipografia é assim. O tamanho da fonte é ótimo e bem confortável para ler. Bom, para quem não conhece Biblioteca da Meia-Noite, a protagonista se chama Nora Seed. Ela tem 35 anos e ela é uma mulher assim que está passando por alguns problemas, tanto na sua carreira, problemas pessoais, e ela chega nessa Biblioteca da Meia-Noite, onde a cada livro que ela abre, ela vive uma vida diferente. Uma vida se ela tivesse continuado a praticar um esporte, se ela tivesse continuado em alguma carreira, se os pais dela tivessem feito tal coisa. Sabe todos aqueles e se que a gente fica pensando? Então, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Ela vive cada uma dessas vidas, e o livro é super reflexivo. Li em 2022 e dei 5 estrelas e favoritei, mas eu tenho muita vontade de reler ele agora, com outra cabeça. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Acho que eu teria uma outra visão de tudo o que a Nora passa nesse sentido. E ainda mais tendo escolhido esse livro para responder a pergunta, por quê? Lembram que eu falei que o design ele abrange diversos
diversas áreas de atuação, eu já pensei muito se eu seguisse tal área, se eu trabalhasse em tal lugar. Então, assim, se eu chegasse nessa biblioteca da meia-noite como designer e abrisse um livro assim, se eu fosse especialista em design de embalagens, como seria a minha vida? Ou se eu fosse pro design editorial? E se eu trabalhasse numa agência de publicidade? E se eu trabalhasse como designer de uma loja de roupas? Eu acho que seria meio assim. Então, muito obrigada pela pergunta, eu adorei e me fez ficar com vontade de reler esse livro. Quem sabe não vem aí em 2026 ainda. E agora, a última pergunta, que também foi super diferente, eu não esperava, que é: qual a minha opinião da marca Maldosos? E quem me fez essa pergunta é ninguém mais, ninguém menos que o próprio criador da Maldosos, que é meu colega de sala, o Kenzo. É bom que eu traga um pouquinho aqui dos meus conhecimentos, da minha visão como designer pra vocês. E assim, a Maldosos é uma marca de roupas streetwear e de verdade, em relação a tudo aquilo que eu falei sobre design, faz muito sentido com a Maldosos. Eu acho a marca muito bem fundamentada em sua identidade visual. O logotipo, os elementos, inclusive eles usam o esqueleto do Trollface em muitas estampas e também na divulgação de produtos, em posts, em stories. Acho isso muito interessante e faz sentido com a proposta deles. As tipografias, as cores, acho tudo isso muito bem fundamentado. Eles sabem qual o público-alvo eles querem atingir e conseguem comunicar e chegar nele, sabe? E eu vejo que tudo segue muito bem a identidade visual. E eles têm um ótimo posicionamento de marca, e isso é muito importante nos dias de hoje. E eles estão sempre ali vendendo o slogan deles, que é viver maldosamente, ou o jeito maldoso de ser. E não é ser uma pessoa má, mas uma pessoa com atitude e estilo, que é o que eles trazem com a marca. Então eles vendem ali camisetas e bonés para você usar em diversas ocasiões, seja na praia, na academia, seja na faculdade, seja em um rolê com os amigos, e tudo isso com atitude e estilo, que é o que eles pregam. Então parabéns, Kenzo, pela sua marca, espero que ela conquiste cada vez mais espaço no mercado. Se você está começando algo novo, talvez você esteja no lugar que eu já estive. E talvez a gente esteja crescendo juntas. Essa semana eu comecei o meu último ano e eu quero compartilhar esse capítulo com você. Até o próximo vídeo!